Falando aqui rapidamente um pouquinho do método, né, de sequenciamento de DNA, do DMD, diagnóstico microbiológico digital, que é um método molecular que utiliza como base sequenciamento de DNA associado à análise de bioinformática. Então, rapidamente aqui para contextualizar, quando a amostra chega no laboratório, né, a gente faz um processo de extração, purificação e extração do DNA, certo? Em casos de amostras de alimentos, a gente faz um pré-enriquecimento para realmente pegar células que estejam viáveis ali, e depois aí faz esse processo de extração, purificação e extração do DNA. Depois, na etapa de preparo de bibliotecas, manipulação do DNA, a gente insere marcadores moleculares de acordo com o grupo de micro-organismo ou o tipo de micro-organismo que a gente quer identificar. Para bactérias, no caso de a gente fazer uma investigação para identificar toda a composição, a microflora, né, das bactérias que estão presentes naquela amostra, a gente utiliza um marcador molecular chamado 16S, e no caso de fungos, a gente utiliza um marcador molecular chamado ITS. Depois disso vai para o sequenciamento, né, onde são identificados ali todos os códigos genéticos presentes em cada amostra, e posteriormente vai para uma etapa computacional, né, onde a gente, através de algoritmos biocomputacionais, a gente pega essas sequências lá que foram geradas e confronta com um banco de dados de referência onde eu tenho catalogado, né, todos os fungos e as bactérias, né, um banco de dados, e aí eu faço então essa comparação e identifico o que estava presente naquela amostra. Finalmente, por fim, eu coloco essas informações para um software, que é o software de interpretação desses resultados da Neoprospecta. Então, vou mostrar agora alguns cases, né, onde a gente fez então todo esse processo, fez identificação justamente em matérias-primas e insumos utilizados no processamento e fabricação de produtos lácteos. Estou pegando o primeiro caso aqui, então essa é uma amostra de leite cru. Então, rapidamente aqui, para vocês entenderem como funciona essa ferramenta. Aqui basicamente o perfil microbiológico, ele vai tangibilizar essas informações, essas sequências de DNA, de uma maneira mais visual, né? Então, cada barrinha aqui é uma amostra, então aqui a gente tem 2 amostras de leite cru, e aqui a gente analisou bactérias, né? Cada cor aqui representa uma espécie, e o tamanho dessa barra representa a quantidade, né, ou a proporção dessa espécie dentro da amostra. Então aqui, por exemplo, a gente identificou uma flora, uma microflora bem abundante, né? Então a gente identificou aqui Streptococcus galolíticos, identificou Serratia marcescens, identificou Lactococcus lactis, identificou Lactococcus garviae. E algumas outras espécies aqui também de Lactococcus e Enterococcus. Então, quando eu coloco o mouse em cima, a gente abre essa janelinha do lado e mostra, né, qual era a espécie, qual era a proporção dela dentro dessa amostra. Né? Então aqui a gente pode ver que esses Streptococcus galolíticos representavam 53% do que foi identificado de bactérias nessa amostra. O número de sequências que isso equivale, né, que são aí 12.279 sequências. Então essa aqui foi uma amostra que a ideia era ver a qualidade, né, desse leite cru, né, o que tinha, qual era a microflora desse leite cru, se tinha algum contaminante, algum psicotrófico. Bom, então a gente pode selecionar também por filtros específicos, então, por exemplo, posso botar coliformes fecais aqui. Case, então o cliente nos enviou algumas amostras do processo dele, né, da matéria-prima, de insumos, então aqui a gente pode, tem aqui leite em pó, tem soro, tem cacau, açúcar e achocolatado. Então a ideia aqui, basicamente do cliente, era identificar a presença de bacilos. Então eu também posso vir aqui e selecionar uma espécie, então posso selecionar só as espécies de bacilos, né, que estavam presentes na amostra. Mas se eu quero ser mais específico, quero saber só bacilos cereus, eu venho aqui e seleciono bacilos cereus. Então aqui a gente pode ver que tinha presença de bacilos cereus em 3 amostras diferentes, leite em pó, 4 amostras diferentes. Outro tipo de leite em pó, soro em pó, mas não tinha no açúcar, não tinha no cacau. Eu posso ver quantitativamente isso, para ver entre as amostras qual que tinha a maior quantidade, né, dessa espécie de bacilos cereus. Então aqui a gente vê que esse leite em pó é o que tinha maior quantidade.